Existe um limite invisível que nenhum ser humano deveria cruzar. Um limite que separa fé de desespero, obediência de pânico, vida de algo que não deveria ser tocado. Mas houve uma noite, uma única noite, em que um rei ungido por Deus atravessou esse limite com os próprios pés. Ele não caiu por acidente. Ele não foi enganado. Ele escolheu. E naquela noite, o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma voz. Então o rei tomou a decisão mais proibida de todas. Se você acha que já chegou ao fundo, talvez ainda não tenha ouvido essa história até o fim. Bem-vindo ao Vozes do Deserto. Se inscreva no canal, porque você vai precisar de coragem para ouvir o que vem a seguir. A história não começa com gritos, começa com silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, quase cruel. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa conhecer quem era Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido diretamente por Deus através do profeta Samuel. Um homem que começou sua jornada com humildade, escondendo-se entre as bagagens quando foi proclamado rei. Mas poder tem uma forma peculiar de transformar pessoas. Com o tempo, Saul começou a tomar decisões sem consultar a Deus. Ele ofereceu sacrifícios que não lhe cabiam. Ele desobedeceu ordens diretas do próprio Deus. E quando o profeta Samuel confrontou suas falhas, Saul escolheu justificar seus erros em vez de se arrepender verdadeiramente. Então veio a sentença. 1 Samuel 15:23 registra as palavras de Samuel que selaram o destino de Saul. A rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria, e a arrogância tão má quanto a idolatria. Já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se afastou de Saul, e outro jovem, um pastor de ovelhas chamado Davi, foi ungido em seu lugar. Mas Saul ainda usava a coroa, ainda comandava os exércitos, ainda ocupava o trono. E isso criou algo perigoso. Um rei sem a presença de Deus, mas com todo o poder de um reino. Os anos passaram. Saul perseguiu Davi pelo deserto consumido por ciúmes e paranoia. Ele matou 85 sacerdotes porque um deles havia ajudado Davi. O homem que deveria proteger o povo de Deus agora derramava sangue inocente. E cada escolha errada o afastava mais da luz. Até que chegou aquela noite, a última noite antes da batalha que definiria tudo. O exército filisteu havia se reunido. Eles eram o maior inimigo de Israel, um povo guerreiro e brutal que havia atormentado a nação por gerações. Suas tendas se espalhavam pela planície como uma praga. As tochas cortavam a escuridão como milhares de olhos observando de longe. O cheiro de ferro, poeira e medo tomava o ar. E Saul, o rei, estava sozinho. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele tentou orar. Nada. Tentou consultar os profetas que restavam. Nenhuma resposta. Tentou através dos sonhos, esperando que Deus lhe falasse durante o sono. O céu permaneceu fechado. 1 Samuel 28:6 registra com uma crueldade simples. Consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E aqui começa algo que poucos percebem. O maior castigo de Saul não foi a derrota que viria, foi o silêncio de Deus. Porque quando Deus se cala, o desespero começa a falar. Pense nisso por um momento. Saul não estava pedindo riquezas, não estava pedindo glória. Ele estava pedindo orientação diante da morte iminente. Ele estava pedindo uma chance. Mas Deus permaneceu em silêncio. E esse silêncio não era crueldade gratuita. Era o resultado de anos de escolhas, anos de desobediência, anos de orgulho. Provérbios 1:28 explica esse princípio. Então clamarão a mim, mas eu não os responderei. Procurarão por mim, mas não me acharão. O silêncio de Deus não veio do nada.
foi a consequência de Saul ter ignorado a voz divina quando ela ainda falava. Mas há algo quase insuportável de irônico nessa cena. Foi o próprio Saul quem havia expulsado todos os médiuns, necromantes e adivinhos da terra de Israel. A lei de Deus, registrada em Levítico 19:31, era clara: não recorram aos médiuns, nem busquem os necromantes, para não se contaminarem por meio deles. E Deuteronômio 18:10-11 ia ainda mais longe, listando todas as práticas proibidas: adivinhação, bruxaria, interpretação de presságios, feitiçaria, quem lança encantamentos, quem consulta espíritos ou necromantes. Saul conhecia essas leis. Ele as havia aplicado com rigor. Ele havia limpado a terra dessas práticas. Mas agora era o próprio rei quem batia à porta do proibido. Quando Deus não responde, o ser humano quase sempre procura qualquer outra voz, mesmo que venha da escuridão. E foi então que Saul pronunciou a frase que selaria seu destino para sempre. Ele virou-se para seus servos e disse: procurem para mim uma mulher que invoque espíritos dos mortos, para que eu vá consultá-la. Essa frase não é só um pedido, é uma confissão de queda. É o momento em que um rei ungido por Deus escolhe deliberadamente violar a lei mais sagrada. Seus servos responderam que havia uma médium em Endor. Endor não era apenas qualquer lugar. Era uma cidade próxima ao Monte Gilboa, onde o exército filisteu estava acampado. Para chegar até lá, Saul teria que passar perto do inimigo, arriscando sua própria vida. Mas o desespero não calcula riscos, ele apenas se move. Saul se disfarçou. Removeu suas vestes reais, as roupas que o identificavam como rei. Vestiu-se como um homem comum e esperou a noite cair. Porque o pecado quase sempre prefere a escuridão, não por acaso, mas por vergonha. Cada passo até Endor era um passo para fora da presença divina, e Saul sabia disso. Ele levou consigo 2 homens, testemunhas silenciosas de sua derrocada. Eles caminharam pela noite, 3 sombras movendo-se em direção ao proibido. Quando chegaram à casa da mulher, ela estava em guarda. Ela não era tola. Sabia que o rei havia decretado morte para todos os que praticavam seu ofício. 1 Samuel 28:9 registra suas palavras. Você sabe muito bem o que Saul fez. Ele expulsou da terra os médiuns e os necromantes. Por que está armando uma cilada para mim, para me matar? Há um medo genuíno em sua voz. Ela está diante de estranhos que pedem exatamente aquilo pelo qual ela poderia ser executada. E aqui vem outra ironia cruel. Saul, o perseguidor, agora precisa convencer. Ele precisa ganhar a confiança daquela mulher. E o que ele faz? Ele jura em nome do Senhor. Sim, você ouviu certo. O mesmo Senhor que ele acabou de abandonar. O mesmo Senhor cujas leis ele está prestes a quebrar. 1 Samuel 28:10 registra: Saul lhe jurou pelo Senhor: juro pela vida do Senhor que você não será punida por causa disto. É como se ele dissesse: eu prometo em nome de Deus que não vou puni-la por violar as leis de Deus. A contradição é tão absurda que chega a ser grotesca. A mulher concorda, e Saul faz seu pedido: traga-me Samuel. Samuel, o profeta que o havia ungido rei. Samuel, que havia lhe dado todas as chances de arrependimento. Samuel, que havia morrido anos antes, levando consigo a última ponte direta entre Saul e Deus. Saul não quer conversar com qualquer espírito. Ele quer Samuel, porque Samuel sempre teve as respostas. Samuel sempre soube o que fazer. E na mente distorcida de Saul, talvez Samuel ainda pudesse salvá-lo. Então o ritual começa. Não sabemos exatamente o que ela fez. A Bíblia não descreve os detalhes, mas sabemos o que aconteceu em seguida. E nada poderia preparar aquela mulher para o que ela estava prestes a ver. Ela vê algo e grita. Esse detalhe muda tudo, porque médiuns não gritam quando encenam. Elas gritam quando veem algo que não controlam, algo que não esperavam, algo real. 1 Samuel 28:12 registra: quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz. E então, num momento de puro terror, ela percebe quem está diante dela. Por que você me enganou? Você é Saul. Como ela soube? O texto não explica, mas algo no que ela viu revelou a identidade do rei. Talvez a grandeza da visão, talvez as palavras que ouviu, talvez a própria natureza daquilo que apareceu.
Ela entendeu que apenas alguém como Saul poderia invocar algo tão poderoso. Saul tenta acalmá-la, mas sua voz treme. Não tenha medo. O que você está vendo? E a resposta vem como um golpe direto no peito. Vejo um ser que sobe da terra. A palavra hebraica usada aqui é Elohim, que pode significar Deus ou ser divino, ou espírito. Ela não está vendo uma ilusão. Ela está vendo algo que a aterroriza, algo que vem de baixo, das profundezas, dos lugares onde os mortos habitam. Saul insiste. Como é a aparência dele? E ela responde. Um homem idoso sobe, envolto num manto. O manto. Esse detalhe é crucial. 1 Samuel 15, 27 a 28 registra que, no dia em que Samuel rejeitou Saul como rei, Saul agarrou a barra do manto de Samuel e o rasgou. E Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o deu a outro. Aquele manto representava a autoridade profética. E agora, na visão, Samuel aparece vestido com aquele manto. É como se a própria visão gritasse, esta é a autoridade que você rejeitou. Saul cai. Não há outra resposta possível. Ele se prostra com o rosto em terra. A postura é de adoração, de terror, de completa submissão. Ele sabe, não há dúvida, Samuel está ali. Ou algo que parece tanto com Samuel que a diferença não importa. E então vem a voz. Uma voz que Saul reconhece. Uma voz que ele não ouvia há anos. E as primeiras palavras não são de consolo. Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Perturbou. A palavra carrega irritação, desconforto, violação. Samuel não está feliz por estar ali. Ele não veio por vontade própria. Foi invocado, forçado, trazido de volta contra o descanso dos mortos. E Saul, desesperado, derrama sua alma. Estou muito angustiado. Os filisteus estão lutando contra mim e Deus se afastou de mim. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que me diga o que devo fazer. Ouça o desespero nessas palavras. Saul admite tudo. Deus se afastou. Deus não responde. Ele está sozinho. E num último lampejo de esperança patética, ele pede conselhos. Como se Samuel pudesse desfazer anos de rebeldia, como se houvesse alguma fórmula mágica que pudesse salvá-lo agora. Mas a resposta de Samuel é seca, direta, devastadora. 1 Samuel 28, 16, 17 registra. Por que você me consulta se o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que havia predito por meu intermédio. Ele arrancou das suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Tornou-se seu inimigo. Não apenas se afastou, tornou-se inimigo. Há uma diferença abissal entre ausência e oposição ativa. Deus não estava apenas em silêncio, ele estava do outro lado. E Samuel continua, abrindo feridas antigas. Visto que você não obedeceu ao Senhor e não executou a ira do seu furor contra os amalequitas, é por isso que o Senhor lhe fez isto hoje. Samuel está se referindo a 1 Samuel 15, quando Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, incluindo seu rei Agag. Mas Saul poupou o rei, e o melhor do gado, dizendo que o povo queria guardá-los para sacrificar a Deus. Foi naquele dia que Samuel disse as palavras que definiram o fim de Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Saul tentou substituir obediência por religiosidade, e Deus rejeitou ambas vindas dele. Mas Samuel ainda não terminou. Ele tem uma última mensagem, a pior de todas, e ele a entrega sem piedade. O Senhor entregará tanto Israel como você nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, não em um futuro distante, amanhã, você e seus filhos, não apenas Saul, seus filhos morrerão com ele, a linhagem será cortada, estarão comigo, mortos, no lugar dos mortos. Não há escapatória, não há último minuto de resgate, não há redenção nesta história. É simplesmente o fim. Saul desaba. 1 Samuel 28, 20 descreve.
Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Já não tinha forças, pois não tinha comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Ele cai não porque ouviu algo novo. Ele cai porque ouviu aquilo que sempre soube, mas nunca aceitou. Ele cai porque não há mais nada a fazer. Nenhum plano, nenhuma estratégia, nenhuma fuga. O destino está selado. E aqui vem um detalhe que muitos ignoram, mas que revela algo profundamente humano. A mulher de Endor, a médium que Saul havia ido consultar, a mesma que poderia ter sido executada por suas ordens, demonstra mais compaixão do que o rei jamais teve por alguém. Ela vê Saul destroçado no chão e se aproxima. 1 Samuel 28, 21, 22 registra: Olhe, sua serva lhe obedeceu. Arrisquei a minha vida e fiz o que você me pediu. Agora ouça também o que sua serva lhe diz. Deixe-me dar-lhe um pouco de comida, para que o Senhor coma e tenha forças para voltar. Há uma ternura inesperada aqui. Essa mulher que opera nas sombras, que pratica aquilo que Deus proibiu, mostra mais humanidade neste momento do que Saul mostrou em anos. Saul recusa. Ele não quer comer, ele não quer viver, mas seus próprios servos insistem, e finalmente ele cede. A mulher mata um bezerro, prepara pão, serve a refeição, e Saul come. Come porque o corpo ainda exige vida, mesmo quando a alma já desistiu. E então, 1 Samuel 28, 25 fecha a cena com uma simplicidade brutal. Naquela mesma noite, eles partiram. Sem despedidas, sem agradecimentos, sem nada além do peso do que foi dito. Saul parte de madrugada, de volta ao acampamento, de volta aos seus soldados que não fazem ideia do que aconteceu, de volta à guerra que ele sabe que não pode vencer, sem Deus, sem profeta, sem futuro, apenas esperando o amanhecer que trará sua morte. A história não termina ali, ela continua ecoando. 1 Samuel 31 registra o cumprimento exato da profecia. Os filisteus atacam, o exército de Israel é massacrado, os 3 filhos de Saul são mortos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Jonatas, o amigo leal de Davi. Jonatas que não tinha nada a ver com os pecados do pai. Jonatas que morreu porque estava ao lado de um homem que Deus havia rejeitado. Saul, ferido pelos arqueios, pede ao seu escudeiro que o mate. O escudeiro recusa, apavorado. Então Saul pega sua própria espada e se lança sobre ela. Suicídio. O fim último de um rei que perdeu tudo. Os filisteus encontram o corpo, cortam sua cabeça, exibem sua armadura como troféu, pregam seu corpo e os corpos de seus filhos no muro de Bet-Sean para que todos vejam. É a humilhação final. O homem que começou sua jornada ungido por Deus, escondendo-se por humildade, termina sua vida exposto em um muro, símbolo de derrota e vergonha. Mas a história de Saul não é apenas sobre feitiçaria. É sobre algo muito mais profundo e muito mais perigoso. É sobre um homem que nunca aprendeu a se arrepender de verdade. É sobre orgulho disfarçado de obediência. É sobre escolher o próprio caminho quando Deus oferece outro. Cada momento crucial da vida de Saul foi marcado por meias obediências. Quando deveria ter esperado Samuel para oferecer o sacrifício, ele não esperou. Quando deveria ter destruído completamente os amalequitas, ele guardou o melhor. Quando deveria ter aceitado que Davi era o escolhido de Deus, ele perseguiu Davi até o deserto. E quando deveria ter se arrependido no silêncio de Deus, ele procurou respostas no lugar errado. Porque o silêncio de Deus nunca é convite ao oculto, é teste de fidelidade, é chamado ao arrependimento, é a oportunidade de escolher confiar mesmo sem ver. 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas Saul não tinha fé, ele tinha medo. E o medo sem fé sempre busca controle, sempre busca respostas, sempre busca qualquer coisa que pareça dar segurança. Quando Deus se cala, muita gente acha que qualquer voz serve, mas nem toda resposta vem do céu. Algumas vêm do abismo. E a tragédia de Saul é que ele sabia disso. Ele havia limpado a terra dessas práticas, ele conhecia a lei, ele sabia que estava cruzando uma linha que não deveria ser cruzada, mas ele escolheu cruzar mesmo assim,
porque no final ele acreditou mais no seu desespero do que na justiça de Deus. Há uma lição perturbadora aqui. Deus não estava sendo cruel ao silenciar, ele estava sendo justo. Provérbios 28:9 é claro: se alguém se recusa a ouvir a lei, até sua oração será detestável. Saul passou anos recusando ouvir, anos tomando decisões pela metade, anos justificando suas falhas, e quando finalmente precisou de orientação, descobriu que havia queimado todas as pontes. Não por capricho divino, mas por consequência de suas próprias escolhas. E ainda assim, mesmo naquele último momento, se Saul tivesse caído de joelhos e clamado por perdão, teria Deus respondido? A Bíblia não responde essa pergunta, diretamente, mas conhecemos o caráter de Deus. Joel 2,13 diz: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Ele pode voltar atrás e não enviar a desgraça. Mas Saul não rasgou o coração, ele nunca o fez. Em vez disso, ele procurou um atalho, uma solução mágica, uma resposta que não exigisse mudança real. E essa é a verdadeira maldição de Saul. Não foi o silêncio de Deus, foi sua própria incapacidade de se arrepender verdadeiramente. Tiago 4,8 promete: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Mas como você se aproxima quando passou anos se afastando? Como você chama quando passou anos ignorando o chamado? Saul descobriu da pior forma possível. Chega um ponto em que o silêncio se torna a resposta. A noite em que Saul quebrou todas as leis espirituais não foi apenas sobre necromancia. Foi sobre desespero, sim. Foi sobre orgulho, sim. Mas foi principalmente sobre um homem que preferiu ouvir os mortos a se humilhar diante do Deus vivo. Porque se arrepender significaria admitir que estava errado. Significaria abandonar o trono, talvez. Significaria aceitar o julgamento. E Saul nunca conseguiu fazer isso, nem quando Samuel o confrontou em vida, nem quando Davi o poupou nas cavernas, nem quando tudo estava desmoronando. E talvez a pergunta mais perturbadora seja essa: se Deus ficasse em silêncio hoje, para onde você iria? Quando as orações parecem não ser ouvidas, quando o céu parece fechado, quando você clama e nada acontece, o que você faz? Você espera? Você confia? Você se examina para ver se há algo entre você e Deus que precisa ser resolvido? Ou você procura outras portas, outros caminhos, outras vozes? A história de Saul é um aviso de que nem todo caminho que parece dar respostas é um caminho que você deveria trilhar. Um aviso de que o desespero pode te levar a lugares de onde você não volta. Um aviso de que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Deuteronômio 18, 10 a 12, termina sua lista de práticas proibidas com estas palavras: qualquer que fizer essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, está expulsando aquelas nações da presença de vocês. Abominável. Não porque Deus é arbitrário, mas porque essas práticas conectam você com forças que não têm seu bem em mente. Porque elas oferecem respostas que vêm com um preço que você não pode pagar. Porque elas prometem controle, mas entregam escravidão. Saul descobriu isso tarde demais. Ele foi até Endor buscando esperança e voltou com uma sentença de morte. Se essa história te causou desconforto, não foi por acaso. Talvez ela precisava chegar até você. Talvez você esteja em um momento de silêncio. Talvez você esteja tentado a procurar respostas em lugares que você sabe que não deveria. Talvez, como Saul, você esteja justificando escolhas que sua consciência já condenou. Pare, respire e lembre-se, o silêncio de Deus não é abandono. Às vezes é disciplina, às vezes é teste, mas sempre, o caminho de volta passa pelo arrependimento verdadeiro, não por atalhos espirituais. Salmo 51:17 diz: Tu não desprezas, ó Deus, o coração quebrantado e contrito. Mas o coração precisa estar realmente quebrantado. Não fingindo, não encenando,
realmente despedaçado pela compreensão do próprio erro. Saul nunca teve isso. Ele teve medo, teve desespero, teve angústia, mas nunca teve o quebrantamento que leva ao verdadeiro arrependimento. E por isso, ele morreu como viveu, sozinho, separado de Deus, cercado pelas consequências de suas próprias escolhas. Você acredita que isso realmente aconteceu? Acredita que um rei realmente falou com um profeta morto? Acredita que Deus permite que o véu entre os vivos e os mortos seja rasgado? A Bíblia registra esse evento sem explicar todos os detalhes. Teólogos debatem há séculos se era realmente Samuel ou um demônio disfarçado. Mas no final, talvez isso não seja o mais importante. O importante é o que a história ensina, que há limites que não devemos cruzar, que há preços que não podemos pagar, que há caminhos dos quais não se volta. A vida de Saul é uma tragédia, não porque ele foi escolhido e depois rejeitado, mas porque ele teve todas as chances de mudar e escolheu não mudar, porque ele teve a voz de Deus e o ignorou até que era tarde demais. A tragédia de Saul não é o que Deus lhe fez, é o que ele fez consigo mesmo, escolha após escolha, até que não havia mais escolhas a fazer, apenas consequências a enfrentar. E no final, na última noite de sua vida, Saul comeu pão na casa de uma médium. Ele foi alimentado por alguém que praticava aquilo que ele mesmo havia proibido. Foi cuidado por uma mulher que deveria temê-lo, mas que teve piedade dele. E então, ele saiu na escuridão, de volta ao exército, de volta à guerra, de volta ao inevitável, sem esperança, sem paz, sem Deus, apenas esperando o amanhecer que traria o fim que já estava decretado. Esta é a história de Saul, o rei que teve tudo e perdeu tudo, o homem que foi ungido por Deus e morreu abandonado por Deus, o líder que começou com humildade e terminou com orgulho suicida. E sua história ecoa através dos séculos como um grito de advertência para todos nós. Cuidado com as portas que você abre quando Deus parece estar em silêncio. Porque nem tudo que responde tem sua salvação em mente. Nem toda voz que fala está falando verdade. E nem todo caminho que promete respostas leva para onde você realmente quer ir. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo em você. Talvez medo, talvez reconhecimento, talvez apenas a fascinação mórbida de ver alguém cair tão baixo. Mas seja qual for o motivo, lembre-se, a história de Saul não é apenas dele, é de todos nós. De todas as vezes que escolhemos nosso caminho em vez do caminho de Deus. De todas as vezes que justificamos o errado porque o certo parece difícil demais. De todas as vezes que procuramos atalhos quando deveríamos estar nos arrependendo. Saul apenas levou isso ao extremo final, mas a semente está em todos nós. Inscreva-se no Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de ouvir histórias que poucos têm coragem de contar. Histórias que não terminam com finais felizes, histórias que não suavizam a verdade para torná-la mais palatável. Histórias que mostram o que acontece quando cruzamos as linhas que Deus traçou, não para nos limitar, mas para nos proteger. Porque o deserto tem vozes, e algumas delas você precisa ouvir, mesmo quando não quer. Especialmente quando não quer.